É. Tá pronto o negócio. Nem você que está aqui do meu lado entra. Não consigo. Não tá. Não entrou. Um minuto e 12, vai por aí. João Carlos entrou, o primeiro. Não, eu não consegui. João Carlos, onde é que está do meu lado aqui não consegue. Vê se você puxa esse não. Não adianta. Começa a errar, Não, pior. começa. É. Doido, não, você não tá. Segredo. Bom, João, não sei se é só você, se tem outras pessoas. A Ana está aqui do meu lado, vai escutar, mas nem ela está entrando aí. Cada vez entendo menos isso. Olha só. Bom, hoje nós vamos finalizar então esse ciclo de palestras, 6 palestras sobre a realidade, né? E logo depois eu vou falar sobre a história. Vou fazer 2 tópicos sobre história. Bom, o retorno à experiência da realidade. Parece incrível, né? Como se essa senhora, vocês foram, entrou na doutrina, largaram a experiência da realidade para lá. Então vamos fazer um retorno disso? Então vamos começar. Né? A maior parte das pessoas continua sabendo a verdade? Olha só, fizeram uma pesquisa na classe média americana. Diz que 74% dos médicos acreditam em curas miraculosas. 74%, hein? Eles acreditam por quê? Porque eles viram, cara. Não tem explicação para isso. Agora, hoje em dia, as pessoas acham que tudo aquilo que não tem explicação, então se torna matéria de fé ou de crença. E realidade é só para o que você tem explicação. Aí ferrou, cara. Entendeu como é que é? Mas não é assim. Você já parou para pensar que isto é uma curiosa inversão? Nós temos explicação, sabe de quê? De um fragmento mínimo da realidade. E é dentro da realidade inexplicada que nós vivemos. Agora, se você se mete dentro da sua explicação e acha que só ela é real e o resto não existe, você inverteu. Você é o avestruz. Você meteu a cabeça no buraquinho e acredita que só o buraquinho existe. Na verdade, nós continuamos numa realidade em aberto, da qual entendemos muito pouco e é com esta que você tem que se relacionar. Agora, aquele pessoal que, tipo dos petistas, rapaz, não adianta. Pissolista, eles só enxergam aquilo. E fica o tempo em tudo em cima daquilo. Sempre haverá homens que querem ser deuses. Eles querem que a mente deles crie uma nova estrutura e você tem que viver dentro desta estrutura que ele acredita, que compreende, e não dentro da realidade em aberto. E se você entrega a esses homens os meios de legislar, eles vão proibir um monte de coisas que vão continuar acontecendo, mas que ninguém pode dizer que acontece. Então fica um desconforto extraordinário. Tem algum exemplo? Jorei. Jorei que eliminando as marcas espirituais pode curar doenças, mas pode ser cesseado pelos deuses da medicina. Você pode encanar. E a relação que você tem com as leis divinas
é especificamente diferente da que você tem com relação às leis humanas. Deus só pode lhe proibir certas coisas, porque ele tem o dom infinito de perdoar e corrigir. E Deus pode lhe proibir o adultério, porque ele sabe que se você fizer 1000, ele pode consertá-lo em seguida. Agora se ele proibir isto, eu não sou capaz de consertá-lo. Isso quer dizer que as leis humanas não podem ser copiadas diretamente das leis divinas? Esse é um grande erro. Ah, Deus mandou fazer assim, tem que fazer assim. Não, não é assim. Não é assim. A hora, por exemplo, em que a lei divina se transforma num código penal, num código civil, você está frito. Por exemplo, o adultério é um pecado. Muito bem, além de ser um pecado, será também um crime? Deus, quando o absolve, ele o absolve independente das penas temporais, que são aquelas que os homens deram. Então quer dizer que Deus já perdoou você de um pecado, mas você ainda vai pagar por ele aqui? Eu digo, mas que puta sacanagem, não é verdade? Isso quer dizer que esta tensão entre a lei divina e a lei humana tem que ser resolvida? Sim. Mas não esquecer que ela existe em toda a parte e ela tem que ser resolvida de várias maneiras. Por exemplo, no mundo islâmico, ele resolve assim, é dura lex, sed lex. Mas a sua aplicação é dificultosa, quer dizer, que é difícil você punir o sujeito. Você não vai poder mudar a lei porque a lei foi dada por Deus, mas a aplicação é humana, então ela é falível. Agora, o número de pessoas que acreditam na aplicação literal e perfeita da lei que eu conheço é fantástico. Tem pessoas que falam assim, leis foram feitas para serem cumpridas. Eu digo, não foram. Deus cumpre as leis dele mesmo. Por quê? Porque ele tem a solução para tudo. As leis foram feitas para serem aplicadas com moderação. Pois isso, quanto mais leis, mais o quê? Desobediências. Mas é evidente, quanto mais lei, mais desobediência. O Messias Meixamo ensina que o verdadeiro progresso da cultura só terá sido alcançado quando a função do Congresso Legislativo consistir em revogar as leis. Deus fala, não matar. Obviamente que ele sabe que vai haver situações complicadas para se obedecer, não? Você está me perguntando? Sim. Você vai ter que modular a aplicação desta coisa, senão você não consegue viver. Como é que fica o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas? Você quer que eu responda? Sim. Pois este é o único que é obrigatório. Todavia, como é que você vai obrigar as pessoas a cumprir isso? Elas estão, de fato, obrigadas, mas não moralmente. Elas estão realmente, pela realidade. Se você não fizer isso, você também não fazer mais aquilo, nada tal, esta é a realidade. Então, quando você para de fazer isso, você para de fazer uma série de outras coisas. Mas você está fora da graça por isso? Não. Você está fora apenas da fé. E você não participa da caridade ativamente, mas a graça pode atingi-lo ainda. Nesse sentido, você está de alguma maneira ligado ao amor divino, você não vai escapar dele. Você escapa só na esfera da sua atuação, mas dentro do todo da realidade, você está lá dentro ainda. Esta noção de estrutura da realidade, a noção do infinito, esta noção básica, se as pessoas perderem isso, elas estupidificam, ficam estúpidas. Nem por isso elas saem da realidade, mas elas saem mentalmente, não é verdade? E todo o problema desta crise religiosa dos últimos 4 séculos, a culpa não é dos inimigos da religião. A culpa é dos próprios caras da religião, porque eles achavam que bastava ter a doutrina correta. Eu falo, não basta nada. Isso aí você não viu nada ainda.
A palavra de Deus que está na Bíblia é só um pedaço. O resto está na realidade. Muito antes dele, Deus, o Cristo, ou lá qualquer pessoa, o fundador, ditar aquilo para os profetas, no caso aqui, o judeu lá de Israel, ele já tinha feito, Deus já tinha feito a realidade. Então aquilo deve ser interpretado segundo a realidade, não ao contrário. A base do confronto com a realidade é a aceitação do infinito, a aceitação da abertura, a aceitação da insegurança e a entrega a Deus. O que diz o Messias Meixo-Sama? Quer ler isso para mim, Ana? Que é bastante coisa. Posso ler. Agora sim, eu estou preocupada porque o Rodrigo Maia tentou entrar, não está conseguindo. E outras pessoas também. Eu também, com o meu celular, não consegui. Só está o João. Mas vamos lá. Pega isso aqui, porque aqui daqui a pouco eu falo outra coisa. O que diz o Messias Meixo-Sama? Frequentemente aconselho as pessoas, entreguem-se a Deus. Entregar-se inteiramente a Deus é jamais se preocupar com o que possa acontecer. Isso parece fácil, mas na realidade não o é. Eu mesmo faço um grande esforço para agir assim. Entretanto, as preocupações surgem-me involuntariamente. Nesse mundo cheio de perversidade, é quase impossível viver sem preocupações. Mas o homem de fé torna-se diferente dos demais. Tão logo lhe surge um problema, lembra-se de entregá-lo a Deus. Sente-se, pois, aliviado. Gostaria de salientar um ponto que a maioria das pessoas desconhece. Se interpretarmos espiritualmente o ato de preocupar-se, verificamos que ele representa uma forma de apego. É o apego à preocupação. Isso constitui um grave problema, porque influi maleficamente sobre todas as coisas. O apego apresenta-se como o desejo de fama, dinheiro e satisfação de todas as vontades. Entretanto, ainda há outros apegos de caráter maligno. Por exemplo, referir-se a alguém dizendo: fulano não merece perdão, é um insolente. Eu o detesto, vou dar-lhe uma lição. Esse pensamento expressa o desejo obstinado de que aconteça algo mal à pessoa. Considerando que quase sempre o apego é a causa do insucesso, tenho por hábito aconselhar as pessoas que provoquem o efeito contrário. É a ironia das ironias, mas é a pura verdade. Essa entrega, ela é feita na base da confiança. Fé significa confiança, portanto não há segurança, não há contrato, é confiança mesmo. No ensinamento de Meixo-Sama, intitulado Fé e Confiança, ele ensina o seguinte, olha só. Onde é que está? Aqui, ele ensina. Existem muitas pessoas que seguem uma religião, mas o homem de verdadeira fé é raro. O fato de alguém se considerar um verdadeiro religioso nada significa, porque o julgamento está baseado num critério subjetivo. Só é de fato o verdadeiro religioso aquele que assim for reconhecido objetivamente. É necessário distinguir claramente como age um autêntico homem de fé. Teoricamente é simples. Que inspire confiança nos que convivem com ele, que todos confiem nas suas palavras, que no contato com as pessoas elas sintam que só lhes advirá o bem, porque ele é uma pessoa excelente. Obter tal confiança não é difícil. O essencial é não mentir e favorecer primeiramente o próximo, deixando os interesses pessoais relegados ao segundo plano. As pessoas devem comentar a respeito desse homem. É alguém que me ajudou, que me salvou, é uma pessoa muito bondosa. Seria um grande prazer tê-lo como amigo, uma criatura muito agradável. Tal indivíduo certamente terá o respeito e a estima de todos, o que é muito compreensível. Nós mesmos, se encontrarmos uma pessoa assim, desejaríamos cultivar sua amizade, confiar em nossos problemas e nos sentiríamos ligados a ela. Essa dedicação, entretanto, não pode ter caráter passageiro. Exemplifiquemos com o arroz. Quem se habitua com ele, a cada dia o acha mais saboroso. O homem de verdadeira fé pode ser comparado ao arroz. No mundo predominam pessoas que contrariam tudo que acabamos de dizer. Suas ações comprometedoras levam-nos a perder a confiança do próximo,
sem que isto as preocupe. Mentem de tal forma que podem ser desmascaradas a qualquer momento. Embora possuam boas qualidades, suscitam desconfiança e se desvalorizam aos olhos dos outros. Mentira é uma grande tolice. Basta uma pequena mentira para se ficar desacreditado. Se investigarmos por certas pessoas, porque certas pessoas não melhoram de situação, embora sejam esforçadas e assíduas no trabalho, veremos que elas não merecem crédito devido às suas mentiras. A confiança é realmente um tesouro. Quem a merece jamais passará por dificuldades monetárias, pois todos sentirão prazer em lhe fazer empréstimos. Estou me referindo à confiança entre os homens, mas obter a confiança de Deus é algo de valor inestimável. Se a conseguirmos, tudo correrá bem e teremos uma vida repleta de alegrias. Então, se falta esta confiança no conjunto da realidade, você está no mato sem cachorro. E nada vai poder tirá-lo de lá, do mato sem cachorro. Nenhuma doutrina, nem teoria, nem coisa nenhuma. Então, porque esse daí é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se não tiver esse, meu amigo, se você não conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, você está no mato sem cachorro. Porque se você não amar a Deus, não restou mais nada para você amar. Você vai ficar com medo de tudo. O amor a Deus é dado pela graça. Vem a graça, depois vem a caridade, depois vem a fé. Então, primeiro precisa perceber a graça. Para perceber a graça, precisa estar aberto para a totalidade, sem garantia nenhuma. Você está exatamente como um barquinho solto no oceano. Mas por que eu não afundo? Você não afunda porque Deus não deixa. Só existe esse elemento de confiança, de amor, e é uma única atitude que pode instalar o homem na realidade é esta. O resto é tudo fuga da realidade. Tem um outro modo de instalação na realidade que tem horror, pânico de tudo. Aí é o gnosticismo. Está tudo contra mim. Eu digo, às vezes você sente que é assim mesmo. O universo foi feito contra mim. Então é uma desgraça. Mas o gnosticismo tem a vantagem de que ele não é uma fuga da realidade. Ele é uma experiência momentânea da realidade que todos nós temos. A abertura da alma é uma atitude, na verdade, comum a todas as culturas. Elas se utilizam, mas expressam de maneira diferente. Todas têm isto. Agora, é evidente que a gente vê o caos das condutas humanas em torno de nós. E nós queremos botar ordem. E nós queremos mandar nos outros. E dizer, não faça isso, não faça aquilo. Quando não, na verdade, não precisava fazer isso. É só ensinar o que Deus ensinou. Como é que Spinoza se encaixa nisso? Ele entende isso? Essa transcendência faz parte do mundo dele? É outra transcendência? Não tem? Ele acredita na possibilidade de transformar essa visão de Deus numa doutrina fechada, dedutiva. E aí ele se estrepa todo. Ele acha que realmente que as deduções a que ele vai chegando criam um modelo mais perfeito do que o que tinham os profetas de Israel, etc, etc. Ele considera todos aqueles camaradas como apenas sujeitos que tiveram ideias. Ele não entende a dimensão de experiência que tem atrás daquilo. Por isso que ele foi excomungado, o Spinoza. Ele também cria uma máquina e fecha tudo dentro. Aí não pode. Quer dizer, os caras não entendiam direito o que ele estava fazendo, mas sabia que estava errado. Mas ele não foi mal interpretado? Não, ele não fez isso realmente. Ele não foi mal interpretado. Durante muito tempo, as pessoas podem achar que foi mal interpretado. Mas depois que se estudar o estudo que Léo Strauss fez sobre ele, aí você vai dizer, não tem jeito, os caras tinham razão. Pelo menos algum ponto positivo no sistema dele é que ele afirma que o conhecimento se caracterizando por compreender nas coisas singulares, olha só, é uma pergunta que o cara está fazendo, mas olha só, ele está fazendo a pergunta que o Spinoza tratou. O Spinoza está certo nesse ponto, olha só. Pelo menos algum ponto positivo no sistema dele é que ele afirma o conhecimento se caracterizando por compreender nas coisas singulares o aspecto da eternidade. Seria algo como ver as coisas singulares como inseparáveis dos modos da substância infinita e eterna.
ou seja, de Deus. Compreendendo que as coisas singulares são elas mesmas eternas, existindo fora do tempo. Não é verdade? Sim, isso aí ele tem razão. Mas ele acredita que o raciocínio humano é onipotente. Exatamente como Descartes. Mas o raciocínio, tudo que você fizer com raciocínio é apenas um símbolo. Você ainda está dentro da realidade. Não foi você que criou esta realidade. Não adianta você fazer um modelito perfeito geométrico, as pessoas não vão entrar nisso. Quer dizer que a função do filósofo não é fazer uma jaula para botar as pessoas lá dentro, não é? Não é fazer doutrina acabada, é devolver a realidade. Mas por que isso? Porque a mente humana tende a fechar. E a gente tem a tendência de simplificar? Simplificar, é claro. E no fundo você não gosta da realidade. Você quer substituí-la por outra coisa. Você não gosta porque ela parece hostil, perigosa, etc. Ou seja, você vê um mundo atemorizante que o rodeia e você esquece que aquilo está dentro do infinito e da graça. E daí você assume a posição defensiva, quando a única defesa contra os perigos do mundo é o que está para além do mundo, não o que está dentro dele. As pessoas ficam fazendo plano disso, plano daquilo, não é isso? Mas quem dá o seguro desses planos todos? Lá em cima. Não é aqui dentro desse mundo. Quer dizer que Spinoza não diferencia o caminho do conhecimento e o caminho da experiência? Não, para ele a experiência não vale nada, só vale o raciocínio. Mais ou menos como Descartes também. Descartes também, embora ele valorize a experiência sobre outros aspectos, no fundo só o que vale são os modelinhos mecânicos que ele cria. Mesmo a natureza sensível não quer dizer nada para ele. É um conjunto de falsidades. O sol só é falso. Para eles, o sol que nós vemos é falso. Só é verdadeiro o sol geometricamente descrito. Mas você esquece o seguinte: esta descrição geométrica do sol que você está fazendo é só um aspecto do sol. Ele poderia ser visto de milhões de outra maneira. Já pensou você querer fazer a lua só no que você vê? Pensou nisso? Aí você sabia que tem uma parte da lua que ninguém sabe, que ninguém vê nada lá atrás. E aí, como é que fica? Não existe aquela parte? A grande diferença entre a filosofia antiga e a moderna é que os filósofos antigos, Aristóteles ou Platão, quando eles enunciavam o princípio geral sobre a espécie humana, eles se incluíam neste princípio. Por exemplo, quando Aristóteles diz que o homem é um animal racional, ele quer dizer que ele, Aristóteles, é um animal racional também. Quando ele diz que o homem percebe desta maneira, percebe pelos sentidos, depois trabalha aquilo na imaginação, depois abstrai as formas, e depois constrói os conceitos, etc, etc, ele está querendo dizer que ele pensa exatamente assim, que ele construiu os livros deles exatamente assim. Agora, a partir de certo momento na história, até hoje, você vê que os filósofos começam a enunciar sobre a espécie humana regras que não pode se aplicar a eles próprios. Quando Kant diz que nós não conhecemos a coisa em si, mas somente seu aspecto fenomênico, nós temos o direito de perguntar a ele: e a filosofia, Kant? Nós a conhecemos em si ou só na sua aparência fenomênica? Se você faz essa pergunta, você paralisa a máquina filosófica de Kant. Significa que a filosofia de Kant só é válida se você supuser que Kant está fora dela como uma espécie de Deus, uma ex-máquina. Né? Ele está fora do mundo, ele descreve o mundo. Então os filósofos antigos estavam dentro do mundo. Esses aqui estão fora do mundo, estão acima do mundo. Então é evidente que a perspectiva que eles fazem é errada. Eles assumem uma posição divina. Na verdade, todos eles. Somente uns poucos é que percebem que estão dentro da realidade
e que eles não podem dar uma descrição completa, exceto deste dentro e que, portanto, será uma descrição em perspectiva desde o ponto de vista onde ele está. Quando Leibniz inventa o negócio das mônadas, que cada mônada é um ponto de vista sobre o universo, esse está dentro da realidade, porque ele sabe que ele vê assim. O outro vê de um jeito, o outro vê de um outro jeito, essas perspectivas todas se cruzam de algum modo. Todas elas estão abertas para o todo, mas nenhuma abarca o todo. Ele sabe disto. Então ele está dentro da realidade. Agora, Spinoza, Descartes estão fora. Quer dizer, nem todo mundo ficou louco nos últimos séculos. Tem umas pessoas que ainda têm a cabeça no lugar. Então, essas pessoas são marginais? Não, nem sempre são marginais. Às vezes são figuras exponenciais da época, mas nem sempre as suas coisas são aproveitadas. O próprio relativismo do Einstein, o que ele está falando? Ele está fazendo, de novo, as mônadas do Leibniz. Quer dizer, de cada ponto de vista que você descobre a perspectiva muda, e ela se encaixa em algum ponto. Mas nenhuma pode ser completa, isso aí é a realidade mesmo. Podem não ser, então, marginais, mas geralmente são mal interpretados. Muito mal interpretado, muito. A cultura geral absorve de maneira muito errada isso aí. O tipo de relativismo que a gente tem hoje, que é um relativismo proibitivo, que ele no fundo abole todas as perspectivas. Se todas as perspectivas são relativas, portanto, elas não existem. Não, ao contrário. Para serem relativas, elas têm que existir, elas têm que ser verdadeiras. Você parte de um relativismo para você nadificar o conhecimento, então aí não vale, quer dizer, você nadifica todas, sobra somente o quê? A sua. Então, só você é o gostosão? Todas as perspectivas são relativas, menos a sua. Mas por quê? E os caras usam o relativismo exatamente para isso, é só para bater na cabeça dos outros. Então, é um falso relativismo. Então, está aí a mensagem inicial e final da filosofia. Existe a realidade, ela é infinita, cada um de nós está no centro da sua perspectiva, essas perspectivas se articulam infinitamente e cada uma delas está aberta para o infinito. Começou assim e continua assim. Com isso, damos por encerrado esse ciclo de palestras sobre a realidade que faz parte da realidade. Tá bom? Bom, estou aberto para responder questões, mas eu estou vendo que tem um problema aí. Ninguém conseguiu entrar, só o João. Só o João Carlos. Então não sei a razão disso. Né? Nem eu, com o meu celular. Do seu lado, consegui entrar. O Rodrigo Maia ficou falando comigo pelo Message. Ele estava tentando, mas não conseguiu. Realmente não sei. Não sei o que acontece. Deixa eu ver se já apareceu. Que até a última vez... Não, ó, não entrou. Bom, o que eu posso dizer assim para tentar acrescentar alguma coisa, né? Se você pegar qualquer coisa, sei lá, essas coisas assim, que eu estava falando com o João, já que o João único está aí, né? Você vê, a gente fica assim comentando sobre a política, não sei o que e tal, né? Daqui a pouco se você embarcar, não pensar muito, você acha mais ou menos o que é a realidade, né? O que é, por exemplo, a justiça. E você diz assim, pô, o pessoal está sendo injusto, né? O que estão fazendo assim. Então você começa a acreditar que as pessoas vão ver que está se cometendo uma injustiça. Né? Até uma das coisas que eu falei com o João foi, pô, dando um exemplo. Você lembra do Lewandowski no episódio do impeachment da Dilma? Que ele falou? Ele disse que, segundo a lei da Constituição, que não, ela não era para ser... ela continuava com os direitos dela, podia se candidatar, foi o que ela fez, não é? Porque
Ele não é a Constituição, ele viu, como eu falei, ele interpretou o português, pô, uma coisa que não podia ser feita. Então, quer dizer, ele foi completamente injusto. Então, a gente tem uma ideia de justiça, mas não é só justiça, a gente tem uma ideia de verdade, a gente tem uma ideia de bem, a gente tem uma ideia de belo, a gente tem ideia dessas coisas todas, né? Até de saúde. Não temos ideia de saúde? Pois é. Agora, como é que você acha? Isso é o que mais Sócrates fazia, hein? Porque quando o pessoal achava que tinha esses conceitos dominados, então ele começava a fazer pergunta. E no ato de fazer uma pergunta, fazer outra, quem viu a República de Platão que eu fiz, né? Eu tenho não sei quantas palestras que eu dei, você vê que ele ia eliminando, ia botando o cara em dúvida, ia destroçando as coisas. De repente, aquele conceito que ele tinha da coisa não era verdadeiro. Não era uma realidade aquilo. Entendeu? Então a gente começa a podia fazer aqui. Vamos discutir a justiça, vamos embora. Não vai dar nem 5 minutos se a gente quiser começar a discutir a justiça, que você vai ver que aonde está essa justiça? Aonde está a verdade? Aonde está o bem? Aonde está o problema? Se você for esmiuçando isso, esmiuçando, tudo na vida acaba onde? Acaba no Criador, pô. Não tem jeito, entendeu? Então, todo o discurso que eu fiz aqui hoje esses 6 dias aí, dessas palestras, 5 de palestras, 6 dias, foi para mostrar, tentar mostrar que Deus está lá no infinito. Nem você começa a trabalhar com ilimitado, quantitativo, isso não adianta nada. Você tem que caminhar para lá. Você tem que estar aberto, você não pode estar fechado. Então, se você quiser, você tem que estar na presença de Deus, cara. É lá que está a resposta para as coisas. Você vê, com 6 encontros aqui, você vê a complexidade que é a coisa, para você tratar da realidade. Imagina você pegar cada tema e querer tratar. Eu falei ainda há pouco, tá, você gosta de saúde, tudo bem e tal. Então, se você tiver ideia de saúde, que é o oposto da doença, tudo bem, pode ser. Então, tá bom, o que é a doença? Aí, quando você for começar a ver que o cara trabalha a doença com um processo mórbido, uma coisa que todo mundo tem que evitar correndo, porque senão pode se dar mal, entendeu? A pessoa não tem a ideia de doença com um processo de purificação. Aí a pessoa vai dizer, pô, mas como é que se chega a isso? Aí tudo na vida vai ser o seguinte, quem é que pode dizer as coisas lá próxima de Deus? Só quem está próximo dele. Não é? Ou se Deus soprar. Mas se não fizer isso, são as pessoas. E quem que chegou ao estado de união com Deus? Foi mesmo São. Então o que a gente tem que fazer, quer buscar essas grandes coisas, que nem saber o que é doença, procura saber o que ele diz a respeito. Aí quando você vem descendo, né, para o mundo material, aí, porque lá em cima a doença, vai falar em mácula, a mácula está lá em cima, a mácula não está aqui. Aí você vai chegar a um ponto e dizer, caramba, é complexo, é complexo. Não é muito complexo se você se abrir. Se você for materialista, então, aí você nega. Vai negar logo de saída. Entendeu como é que é? Aquilo que eu comecei falando, né, que eu disse assim, ó, a maior parte das pessoas continua sabendo a verdade, foi a pergunta que eu fiz, eu disse, sim, até os médicos sabem aí que são 74% eles acreditam em cura miraculosa. Mas eu tinha que continuar. Por que acontece o milagre? Aí lá vai ele. Papá, papá, papá. Ah, não foi vocês que fizeram o milagre? Não. Então, continua. Entendeu como é que é? Então, tudo que o Messias está falando é o seguinte, né? O mundo está muito materializado. A gente tem que colocar espírito, aquele pontinho lá, porque aí vai aquele pontinho, ele vai se... Eu até gosto de fazer, às vezes, melhor imagem,
Mas foi feito assim por causa, deve ser problema de, como é que eu vou falar, de escrita mesmo, né? Porque eu gostaria de fazer o contrário. Eu acho que tem que ser todo um círculo preto, seria um mundo materializado. A gente botaria um pontinho branco. E aquele pontinho branco, ele ia ocupando toda a esfera preta. Entendeu? Quer dizer, você iria espiritualizar o mundo. E quando você faz isso, em particular com você, o que você quer dizer com isso? Você vê, você diz assim, você tem um corpo espiritual, não é isso? Bom, tudo bem, o que é isso? A alma é 1% da consciência, da psique, da mente, qualquer coisa. E essa consciência, né, é 1% do corpo espiritual, né, do espírito. Então você vê, a alma é 1 sobre 10 mil desse corpo. Tá? Então vem o seguinte, onde está a inteligência em cada momento desse? Depende do tipo de inteligência. A inteligência superior, o que você faz? A alma não se expande? A gente não sabe disso. Então, aquele pontinho branco, né, se for preto, vai falar o quê? Ela vai se expandindo. Então, se ela chegar até um nível de consciência, assim, você vê, hein? Se ela se expande e chega até um nível da tua consciência está toda clara. Entendeu? Isso aí com uma inteligência superior, um pouco sagrada, você vai fazendo. Agora, para você chegar à divina, aquilo ali tem que se estender mais para ocupar todo o corpo espiritual. Entendeu? Então, quer dizer que para você chegar a essas coisas, para você chegar à realidade, olha só, o que é a realidade? É difícil, cara. Você vê os fatos acontecendo, aí você diz, o que é a realidade? Porque hoje tem tanta fake news que você nem sabe como é que você vai saber o que é a realidade. Por isso que nós vamos fazer hoje, depois quando acabar aqui, fazer a história, porque a história, desde que não deturpe, ela que seria uma coisa que seria aproximado mais da realidade. Por que razão? Acho melhor nem falar, né? Acho melhor abordar depois a história. Acho que ninguém vai fazer pergunta mesmo, porque aí só tem o João aí, nem a Ana está aí. Né? O que eu vou fazer aqui quando eu fechar, eu vou ver o que é isso. Sei lá, Tentar fazer uma história, né? Tá bom? E vou fazer a história, João. Você só tem você. Você encontrou o caminho aí, não sei como é que você encontrou esse caminho, tá bom? Aí tu entra aí, daqui a pouco tu aí.